Olá, meus queridos, Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês em mais um dia, nessa quinta-feira, que Deus possa guardar cada um de vocês, abençoar grandemente. Bom, o vídeo dessa tarde que eu gostaria de fazer com os irmãos é uma pergunta onde muita gente se questiona, onde muita gente se pergunta: por que pregamos o Evangelho? Qual é o objetivo da mensagem do Evangelho? E por que as igrejas elas pregam o Evangelho? Bom, primeiramente, o Evangelho foi uma ordem de Jesus Cristo para que nós anunciasse ele. Jesus ele diz assim na sua palavra: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Bom, mas a pergunta que se faz é: salvo do quê? Por que temos que ser salvos? Por que temos que aceitar Jesus? E condenado do quê? Seremos condenados do quê? Essas são as perguntas que muitos se fazem. Bom, nós pregamos o Evangelho porque nós sabemos que o Evangelho transforma vidas. O Evangelho transforma pessoas. O Evangelho muda caráter. O Evangelho muda o ser humano de uma tal maneira a qual ele fica irreconhecível do que ele era antes e do que ele é hoje. Antes, em Cristo, ele era uma coisa. Hoje, com Cristo, ele é uma outra coisa totalmente diferente. Mas como isso? O Evangelho tem poder. O Evangelho é poder para todos aqueles que nele crê. O Evangelho ele transforma a vida de maneiras extraordinárias. Pessoas a qual muitos falam: isso aí não vai dar em nada. Isso aí ou é caixão ou é cadeia. Isso aí não tem mais solução. Mas quando ele conhece Jesus, quando a pessoa conhece a Cristo, quando a pessoa conhece o Evangelho, a pessoa ela muda. Cristo muda a pessoa. E aquelas pessoas que diziam que não ia dar em nada, que ia ser cadeia ou caixão, ele começa a olhar e fala: não acredito. Esse é aquela pessoa que era assim, assim, assim. Mas como isso? Como que ele mudou dessa maneira? O que foi isso? E eu falo para vocês, irmãos, isso é o poder do Evangelho. É o poder de Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence um homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que muda o ser humano. A nossa parte, a parte da igreja, é anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está entre nós, fazendo a tua obra, através do Espírito Santo. E lá no céu, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas como eu disse lá no começo, o porquê nós pregamos o Evangelho? Salvos do quê? Nós somos salvos já, porque Jesus morreu na cruz por nós. A humanidade está salva porque Jesus morreu por nós. Porém, nós precisamos aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus, ele diz que aquele que vinha a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus ele tem algo na nossa vida para fazer. Jesus ele tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida. Mas a salvação depende da nossa aceitação. Se nós aceitarmos ao Senhor Jesus, nós teremos uma vida com Deus. Uma vida gloriosa. Uma vida abençoada.
Eu não vou dizer para vocês que essa vida não terá aflições, porque é mentira. A Bíblia fala: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus ele venceu todas as nossas dificuldades quando ele veio à Terra. Jesus ele viu, sentiu o que nós sentimos. Mas a salvação é algo maior do que tudo isso. Jesus ele quer nos salvar da condenação eterna. A condenação eterna é o lago de fogo eterno. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas não possam conhecer esse lugar, porque é um lugar de sofrimento, de tormento, é um lugar de dor, é um lugar onde nenhum ser humano desejaria estar, e é sofrido lá. A Bíblia fala que lá é pranto e ranger de dentes. Mas pregamos o Evangelho para mostrar a todos o amor de Jesus Cristo por nós, o amor de Jesus Cristo pela humanidade, o amor de Jesus que ele mostrou na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Mas eu dou glória a Deus, porque Jesus ele morreu por mim. E se ele morreu por mim, hoje eu estou salvo, porque Cristo me libertou do pecado. E a Bíblia fala assim: mas quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Se você crê em Jesus Cristo, se você acredita em Cristo, e se você segue os mandamentos de Cristo, se você vive uma vida com Cristo, você tem tudo para ser salvo. Basta você não se desviar do caminho do Senhor. A Bíblia fala assim: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida, receberá a nova Jerusalém e terá uma vida com Deus eternamente. Uma vida de paz, uma vida de alegria, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte. É um mundo totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Mas o que você fala para aqueles que a Bíblia fala, aquele que não crê já está condenado? Bom, eu não queria falar sobre isso, mas é necessário que fale. A Bíblia fala que se nós não aceitamos a Jesus, se nós vivemos uma vida de pecado, uma vida sem o agrado de Jesus, uma vida somente nesse mundo, uma vida onde você pode fazer tudo, qualquer coisa, o que quiser, sem aprovação de Deus, você pode roubar, matar, fazer o que quiser, você pode fazer tudo. Mas no final de tudo isso é morte, e a morte é eterna. É uma morte onde não haverá mais jeito de você mudar de vida. É uma morte física e é uma morte espiritual. A Bíblia fala de um lugar horrível, um lugar muito tenebroso, vamos pôr assim as palavras. E é onde Jesus não quer que nós vamos, mas é as nossas escolhas. Ninguém irá para o inferno porque Jesus disse: você vai no inferno. Não. Muitos estão indo para o inferno por causa das escolhas que eles fazem. E essas escolhas que nós fazemos nesse mundo vai nos trazer consequências boas ou consequências ruins. Jesus quer uma vida de santidade, uma vida na presença dele. Mas porém, se você não quiser, Deus ele não pode te obrigar. Deus ele é um cavalheiro. Ele não obriga ninguém a nada. Mas bom é estar na presença do Senhor. Mas e aqueles que morreram sem Cristo?
Aquele que morreram sem Cristo, infelizmente não está no lugar bom. E ali já não tem mais como ter a salvação. Nós pregamos o Evangelho, irmãos, para mostrar o amor de Deus, para mostrar que Deus salva, Deus cura, Deus batiza, Deus transforma e leva para o céu. Irmãos, siga a Jesus, siga a Cristo. Pregamos o Evangelho por amor ao ser humano, por amor a Cristo, por amor a almas. E a igreja, ela está de portas abertas para que você adentre, ouve a mensagem do Senhor e seja liberto de todo o pecado, de toda a escravidão no pecado. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor seja com todos. Amém.